Opa, Como é que tá? tá me ouvindo? Tô Dá uma ouvindo. saidinha aqui. Tudo certo? Tudo certo. Deixa eu dar uma aumentada Maravilha. no volume aqui. Isso. Ih, é para eu ter Show de pareado aqui bola. também. Tá bom, tudo bem. Mas e aí? Fala pra gente, você tocou hoje? Não, não. Hoje eu ia lá pra rua, só que a previsão do tempo tava dando chuva, né? Eu fiquei meio. Tem isso também, né? A chuva é nossa Sim. inimiga nesses casos. Aí a gente tem que olhar a previsão do tempo e tal. Aí hoje estava meio perigoso. Nem choveu, né? Nem choveu. Mas aí, Pois é. Tá na ameaça aí há alguns cara, dias já. às vezes uma Mas então, chuvinha assim, eu fico. É mais o o medo, assim, de vencedor é repente bom, né? acontecer alguma coisa no equipamento, né? E tal. Pois é, tem esse risco, né? Mas então, Rubens, só para apresentar aqui para quem vai chegar e para quem vai assistir a live, tá? O convidado do Papo de Música desse mês, né? São lives, são iniciativas que eu estou tendo aqui nesse perfil do Instagram. Tá? E todo mês eu estou trazendo alguém, um músico, para a gente conversar sobre música e para produzir material, né? Tanto para divulgar a música quanto para os próprios profissionais de música, eles divulgarem também nas redes sociais dele, né? Então tem esse objetivo de difundir a música, né, em todos os seus níveis. Tá? Então o Rubens Azevedo ele é guitarrista, né? Conheci o Rubens tocando guitarra lá no Largo da Carioca, ele estava tocando blues. Cheguei lá, pedi para fazer uma participação, toquei um pouco na guitarra dele. Foi um momento assim muito legal e é sempre interessante, gente, a gente valorizar esses artistas, né, que a gente vê tocando em qualquer lugar que seja, na rua, né, e a gente vê um trabalho de qualidade, né, sendo entregue, tá, principalmente no que se relaciona à cultura, tá? A gente tem essa oportunidade de assistir ao vivo, né, artistas, tá? Tem lá um pessoal, um senhor também que toca sax, né, toca maravilhosamente bem, e é uma grande oportunidade que todos nós temos ali de parar, de ouvir um pouco de boa música, para melhorar um pouco aí o nosso dia, né? Então, Rubens, tá? Tendo falado um pouco aqui, dando essa introdução de como eu conheci você e o seu trabalho, queria que você se apresentasse aí para a galera e você falasse inicialmente para a gente, né? Desde quando que você toca, onde foi a sua formação, se você fez alguma escola de música formal, ou se você estudou particular, por onde você estudou, e quais os lugares com os quais você passou durante a sua formação musical. Maravilha. Primeiro, boa noite aí para todo mundo. Boa tarde, não, boa noite já, né? Passou das Boa 6. noite. É, pô, o Lago da Carioca sempre foi assim é um ponto tradicional, né, de artistas de rua, então bacana demais tocar lá e tal. Eu comecei a tocar, bom, eu tenho trabalho, vou falar agora assim, antes do que eu estou fazendo atualmente. Eu tenho esse trabalho de tocar na rua e eu tenho um trio. Na verdade, é um trabalho solo meu, é um trio, né? Guitarra, baixo e batera, de rock e blues instrumental. A gente tem música autoral, né? É o Rubens Azevedo Trio. Tem música autoral e também a gente faz algumas versões de clássicos do rock, de Purple, Jimi Hendrix. Isso está presente também no repertório e tal. Eles também sou professor de guitarra, dou aulas. E agora falando então um pouco de como eu comecei, eu tenho 30 anos de idade, moro aqui em São Gonçalo, sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, mas moro em São Gonçalo, aqui na região metropolitana, desde, sei lá, dos 5 anos de idade, 4, 5 anos, né? Eu comecei tendo aula de violão, né? Na verdade foi assim, em 2002, eu lembro que tinha a primeira banda assim que me marcou, que me abriu os olhos para falar, pô, eu nem assim, 11 anos de idade eu tinha naquela época, eu não tinha ainda
essa mentalidade de ser músico e tal, era mais uma paixão que estava surgindo ali. Foi quando eu vi o clipe de By The Way, do Red Hot Chili Peppers. Eu lembro disso. Foi em By the way. 2002, né? Eles estavam lançando o By The Way, que eles até vieram para cá na época. Então foi uma febrezinha que teve. Eles estavam no auge, né? Então o meu irmão estava começando a aprender, eu tenho irmão mais velho, estava começando a aprender violão com os amigos aqui do condomínio e tal. E aí aquilo foi me instigando. Eu tinha um violão aqui, né? Meu pai tinha um violão, ele não toca, mas ele tinha um violão aqui que ele comprou, mas não seguiu adiante, né? E ficou esse violão aqui, meu irmão começou a aprender. E aí, um ano depois, eu fui para Minas. Eu morei 3 anos em Viçosa, uma cidade universitária, e comecei lá, que eu comecei a entrar numa aula de violão ali, particular e tal. E aí, isso foi o início, né? Já com 12 anos ali. Depois, mais tarde, eu voltei pro Rio, e aí eu estudei na Escola de Música Vila Lobos, que é uma escola Maravilha. tradicional ali, até perto ali do Largo Carioca, ali no centro. E aí eu estudei com Alex Martin depois, que é um guitarrista aqui de Niterói, que é um cara assim muito conceituado, né, dentro do rock instrumental. E, enfim, tive outros professores, do Nelson Santana também, ali na música moderna, uma escola de música ali em Niterói e tal. Então, e desde 2019 eu tenho tocado na rua, assim, né? Engraçado que foi uma coisa assim, meio que para ganhar um dinheiro e tal, mas eu fui meio sem expectativa, assim, acabei curtindo o lance e tal, né? Rola aquela apreensão, né? Porque você fica muito exposto ali. Só te cortando um pouco aí, porque eu ia entrar nesse assunto depois, mas já que você falou aí de tocar na rua, é uma curiosidade que eu tenho, né? Porque assim, eu não sou músico profissional, não vivo de música. Você tem 30, né? Eu tenho 38. Então, eu comecei a tocar lá com 9 anos, né? E não cheguei eu estou dando continuidade, eu comecei a dar continuidade à minha formação de músico agora por causa da pandemia, né? Com 36. Então, comecei com a guitarra, né? Tinha uma amiga minha saudosa, né? Que faleceu no ano passado e falava com ela, né? Que eu tinha muita vontade de voltar a tocar instrumento. Ela teve uma doença grave, ela morreu em decorrência dessa doença, né? E uma das ideias que eu tive para animar um pouco a vida dela era voltar a tocar, né? Então eu tocava para ela, ela gostava muito de música e assim, ela era uma pessoa que tinha um conteúdo de conhecimento de música muito grande, né? E um problema que eu sempre tive muito foi em relação às letras de música, né? E ela sabia muito bem assim as letras, né? Eu sempre cantava tudo errado. E aí eu voltei a tocar os instrumentos, né? E tentar fazê-la cantar, né? Para animar um pouco. Ela também começou até a tocar na época. Estimulei ela a voltar a estudar o ukulele, depois violão, depois ela se apaixonou pelo ukulele, que foi um instrumento que ela conheceu quando a gente fez uma viagem no Uruguai. E aí foi vamos dizer assim, a retomada, né? E a pandemia ela trouxe isso para mim, né? A música de volta, e eu redescobri esse prazer pela música, né? Mas apesar de gostar muito de música, eu não cheguei a fazer uma formação, né? Não, vamos dizer assim, não concluí, né? Retomei agora, né? E não cheguei a ter essa experiência que você tem de viver de música, né? Eu tenho uma outra profissão, né? Mas aí o que eu queria te perguntar como é que é? Você disse que começou em 2019 a tocar na rua, né? Então, um dos motivos pelo qual eu te convidei foi justamente esse, né? Essa curiosidade de como é que é tocar na rua, né? Se gera uma receita legal para você, se as pessoas de fato param para ouvir, né? O que é que você percebe, né? Enquanto artista, né? Você estando ali tocando na rua para as pessoas, elas vão parando, você tem um reconhecimento, tem gente que faz pedidos. O que é que você tem para dizer em relação a ser um músico que toca na rua?
É muita coisa, assim, né? Eu fui com essa ideia de ter uma autonomia, assim, financeira, né? Eu moro com meus pais, então, assim, eu não tenho contas gigantescas para pagar e tal, né? Então, é, é, mas eu lembro, não foi... Ali no Largo da Carioca tinha um guitarrista chamado Sérgio Bapes, que é um cara que ficou ali, sei lá, se bobear, mais de 10 anos ali. Tal. Eu conheci o Sérgio Bapes, não foi nem na rua, foi através de um tio que me deu de presente 2 CDs dele, tio, assim, lá de Alagoas. Eu nem sei como ele conseguiu esse CD e tal. E eu achei interessante, assim, pô, foi uma referência, assim, ele para tocar na rua, assim, né? Ele não passava o chapéu, ele só vendia CD na época. E, pô, a experiência de tocar na rua, cara, assim, é muito eclético, né? Centro de cidade, eu toco muito em Niterói ali, não sei se você conhece, que é ali em frente às Sim. barcas, e no centro ali, né? Tem um shopping plaza, toco por ali também. Então, assim, tá passando ali, está tocando, tá passando funcionário público, estudante, aposentado, professor, mendigo, ambulante, sabe? Então, assim, pessoas assim, completamente diferentes, com gosto musical completamente diferente. E, às vezes, é engraçado, porque uma pessoa... Às vezes rola muito isso, uma criança... A criança está passando ali, aí começa a dançar, começa a gostar e tal, e o pai dá o Uhum. dinheiro, ou a mãe dá o dinheiro pela criança, né? Então, são umas coisas assim curiosas, mas uma coisa assim que eu aprendi é você desapegar. O músico tem muito isso, assim, né? Tá no show, você acaba a música, tem um aplauso, né? Sim. Num bar ou num teatro, enfim. Na rua não, você toca e não tem aplauso, as pessoas estão passando ali e tal, e um ou outro que vem já escutando de longe, aí dá o dinheiro e tal. Então, mas tem situações assim às vezes, já mendigo me dá dinheiro, sabe? Umas coisas assim inusitadas, né? O cara que... Teve uma vez que teve um cara assim que ele era alcoólatra, né? Me confessou isso, eu sou alcoólatra e tal. Ele era fã de Uhum. rock clássico, conhecia Jimi Hendrix, conhecia tudo, assim, Led Zeppelin, The Purple, aquelas coisas. E só que ele falou assim, pô, eu tô com dinheirinho aqui, cara, mas eu sou alcoólatra e tal, e eu, pô, é pra comprar minha cachaça. Se eu te der, eu vou ter que pedir de novo. Aí ele foi Pô, comprar a cachaça dele e voltou com a graninha lá, R$ 2 pra jogar lá e tal. Então, o cara tá teve certo. essa... Deve ter pedido lá e jogou no chapéu, assim. Então tem essas coisas, assim, inusitadas. Tem a questão, às vezes, vai tocar em certos lugares, eu tomo esse cuidado, né, de não tocar em lugar que é muito residencial, que às vezes o barulho pode incomodar uma pessoa que está dormindo, né? E aí já Uhum. aconteceu de, às vezes, tocar em feira, por exemplo, né? As pessoas estão ali, sei lá, 3 horas me escutando direto, que estão ali trabalhando, são obrigados a me escutar, né? Então, às vezes a pessoa pede para baixar o volume, né? Você tem que ter esse jogo de cintura e tal, abaixa o volume. Uhum. Enfim, tem é, essas situações assim, mas graças a Deus não aconteceu nada assim de... Às vezes eu no início tinha esse medo, né? Pô, vai que algum maluco chega, passa a mão no chapéu, sai correndo. Mas nunca aconteceu essas coisas engraçadas assim, né? Nunca tive problema com guarda, por exemplo, né? Que a gente vê situações assim e tal. E só assim, às vezes você vê que tem muito pessoas assim, malucas na rua, malucas não no sentido, não é força de expressão, não, pessoas com problemas mentais mesmo, né? Que às vezes Uhum. chega e começa a dançar do seu lado, começa a gritar, assim, e gritando mais alto que o seu Morador de som, né? rua, Você fica, por caraca. exemplo. Aí você conta até 10, você pensa, para de tocar, dá uma enrolada e tal, aí tem essas coisas todas, assim.
É Sabe? morador de rua, tem muito, né, que faz isso, né? Normalmente, o morador de rua que tem Às vezes parece um nóia, problema um em bêbado, casa. assim, pra encher o saco. Complicado. Isso. E tem muita gente que pede música também? Tem, assim, mas isso é uma coisa que não me incomoda tanto, não. Às vezes tem, assim, toca um Dire Straits, toca um Sweet Child O' Mine, alguma coisa assim, sei lá. Aí já rola, assim. Isso daí é de menos, né? E é até bom, né, que É, a galera participa, né? isso, sim, sim. Essa interação é legal, assim. Mas, Sim, por pois exemplo, é. já aconteceu uma situação muito engraçada, assim, de maluco na rua. Eu estar tocando, e o cara começou a dançar do meu lado. Dançar mesmo, pô, amarradão lá do lado, assim. E chegou uma mulher e deu dinheiro pra ele, achando que ele tava comigo, tipo assim, uma dançarina, né? Sim. O cara foi, pegou o Caraca, dinheiro e botou no bolso. Eu falei, ih. Aí, enfim, você tem que ter aquele cintura. Eu não pedi o dinheiro pra ele, não, mas eu desliguei o som, assim, né, esperei ele dar um. Fingir que, sei lá, deu problema aqui no carro, não sei o quê, e pra ele dar um. sim, Sair e tal. Mas tem essas coisas, assim, é mais nesse sentido, assim, mas os problemas é questão do tempo também, né? Porque você está exposto à chuva, a vento, às sim. vezes bate um vento. Eu tocava antigamente com um casezinho que era assim mais raso, e às vezes o vento batia Isso. e levava o dinheiro, assim, né? Já aconteceu isso, assim, aí. Depois que eu coloquei o Pô. chapéu mesmo, que é mais fundo. Tem a limitação de você. Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Como é que eu ligo os equipamentos na rua? Uhum. E é tudo a bateria, né? O amplo é a bateria, É, os pedais são a bateria para justamente não depender de tomada. sim. Mas qual é o tipo de bateria que você usa? Porque essa caixa que você usa, né, a O'Neill, né, é uma Isso. caixa grande, né? É uma bateria só, são duas baterias e quanto tempo costuma durar, por exemplo, né? Você tem a pedaleira também que você usa, né? Também funciona a bateria, certo? A pedaleira normalmente é uma, né? É pedal, né, que você usa ou é pedaleira? Isso Eu é não um lembro mais. simulador. Simulador de É um amplificador, simulador, né? é Eu que eu usei. usei 21, que na verdade ele simula amplos. O amplo já vem com a bateria. Então eu Ah, recarrego em casa. Eu não compro a bateria para colocar, né? Aliás, eu sei que tem gente que faz um esquema de bateria de carro. Eu nem sei como que funciona isso, mas tem gente que faz isso. E o pedal também eu coloco uma bateria de 9 volts, né? Dessas aí que uhum. você acho que consegue até em padaria e tal. Loja de música sempre tem uma bateria de Sim. 9 volts. É. E é isso aí. Aí dá umas 3 horas. Depende muito do volume também, né? Se você colocar um volume mais baixo, ele consome menos. Eu observo isso. Mas tem lugares que eu tenho É, que o competir com o volume. carro, né? Então eu tenho que colocar o volume mais alto. Aí É, consome mais. quantas horas em média você costuma ficar num local? É, lá na Carioca, você não está todo dia na Carioca, né? Porque você disse que vai para Niterói também, né? Toca em Niterói. É, mas Isso. você tem assim tipo uma escala, né? Ah, tal dia eu tô lá no tocando na Carioca, tal dia da semana eu tô em Niterói. Existe uma escala? Você faz? Ou é O muito quinta-feira aleatório? assim, eu gosto de diversificar um pouco, assim, não ficar no mesmo lugar para pegar novas pessoas, assim, mas eu costumo ficar mais em Niterói, que é mais perto para mim. Sim. Aí na quinta-feira, como eu dou uma aula em Niterói, é, aí eu já vou, porque é uma aula à tarde, que Niterói gosta de ir de manhã, eu acho melhor e tal. Então, basicamente, quinta-feira eu tô na Carioca, à tarde. São as quintas-feiras, então. Isso, geralmente isso. Mas Certo. é isso. Então é isso, gente. Ó, tá aqui o Rubens, tá? Para quem tiver essa oportunidade, estiver passando pela Carioca, né? Assistir o Rubens tocar lá, né? Eu passei por lá, vi o Rubens tocar, né? Gostei pra caramba,
né, pedi para tocar no instrumento dele, né? Claro que antes de tocar, eu fiz um aluguel, né? Eu coloquei alguma coisa lá no chapéu dele. Mas aí é uma oportunidade, gente, que a gente não sabe até quando vai ter, tá? Eu depois fui ver o trabalho dele no YouTube e falei, poxa, né, eu acho curioso, né? A gente vê músicos, assim, tecnicamente bons, né? Vivendo de tocar na rua, né? Tinha um saxofonista tocando do teu lado no mesmo dia, né? Na época, né? Então, assim, tem muita gente boa, né? Tem gente boa tocando, né? Sim. Fazendo show na rua, né? Mas a gente não sabe por quanto tempo isso deve acontecer, né? A gente espera que essas pessoas elas cheguem assim num ponto, né? Que elas não precisem mais tocar na rua, nem dar aula. Né? Tem guitarrista famoso que dá aula até hoje, né? O Marcelo Barbosa, lá de Brasília, guitarrista do Angra. Ele foi meu primeiro professor de guitarra, né? Quando eu morava em Brasília, que eu sou natural do Rio, cresci em Brasília e eu voltei para o Rio de Janeiro. Então foi o primeiro professor que eu procurei na época, né? Só que na época ele já era um cara relativamente famoso, mas era um artista assim, um guitarrista local, né? Localmente a referência para aula de guitarra era a escola do Marcelo Barbosa naquela época, né? Então ele fui lá, tive uma aula com ele, né? Mas só que como ele morava um pouco longe de mim, ele era da Asa Sul e eu era da Asa Norte, né? Então eu preferi ter aula na Asa Norte com um outro professor que eu conheci lá na época, que também era um excelente músico, guitarrista, né? Mas o Marcelo Barbosa hoje já é conhecido aí no mundo todo, né? Um cara que está em evidência, é uma referência, né? Naquela época ele já era, mas ele era mais local, lá para os idos de 1998, 99, por ali mais ou menos, né? Então, a gente, né, aqui é a importância da gente aproveitar essa oportunidade de ver músicos como Rubens e outros, né? Parar ali, né, um tempinho que seja que a gente tem e ajudar, de fato, esses artistas, né? E considerar a arte, né? A gente aproveitar esse espaço artístico que a gente ainda tem direito de ter, né? Pelas ruas, né? E, Rubens, eu queria te perguntar sobre o teu setup, cara. Primeiro, qual é a pedaleira que você usa? Depois vamos falar da guitarra. Qual é o pedal, ou quantos pedais você tem? Quais que você usa? Ou qual você usa? Na verdade, eu uso na rua, eu só uso o GDI 21, que é um simulador de amp, né? Como eu falei, o GDI da Behringer. Então, assim, ele acaba sendo como se fosse uma pedaleira pela versatilidade dele, né? Porque ele simula um Fender ali, uma coisa mais não tão ardida, né? Para você tocar um blues, de repente vai tocar um AC/DC, aí você joga lá no modo Marshall, né? Então, ele para a rua, até para você também não diminuir esforço, né? De ficar levando muito equipamento. Eu levo uma mochila para colocar o ampli, que já dá na mochilinha Sim, e tal, e a guitarra, né? No ombro, então vai a guitarra e o ampli, né? Já tudo no ombro. Então, quanto menos coisa levar, né? Mais fácil e tal. Então, para a rua, eu costumo levar apenas o GDI 21, que é esse simulador. Eu uso também o Super Overdrive da Boss, o uhum. SD1, que eu acho que é um timbre assim, que eu gosto muito para blues. Acho que ele traz assim uma coisa meio aveludada, que eu gosto muito. E, e às vezes eu somo com o GDI 21, usando ele como booster, né? Sim, Para dar uma empurrada, assim, no GDI 21 em alguns momentos. Aqui, esse amp da Onil, né, o Nil, né? Ele já tem um eco, né? Um delayzinho, um eco delay. Então, o delay já vem dele. Eu até tenho também um delay da Landscape também, que às vezes levo em situações, né? Shows em bares, etc., pubs e tal. Mas é isso, não tem muito. Eu nunca fui muito assim de usar muitas coisas, assim, até porque para tocar blues
essas coisas mais clássicas assim não exigem muitas parafernálias. Então, É, basicamente, de pedal é material. o Behringer e o SD1, Super Overdrive. Isso. E a guitarra que você usa, eu lembro que é Fernandes, né? Mas eu não conheço essa marca. É uma guitarra de marca? É uma guitarra construída? Como é que é essa guitarra? E eu não lembro se elas são 3 single coils ou se são 2 singles e um singles, né? E um humbucking. Isso. É, até ela tá aqui, até fácil, de repente dá até para pegar aqui. Deixa eu ver se vai ficar Sim. legal. Vamos esperar, vamos pegar. Aí, ó. Ela a Fernandes é uma guitarra japonesa, né? Made Japan, Made Japan. Ah, com esse nome, Fernandes. É engraçado, né? Fernandes, japonesa. Pois é. Mas ela se não me engano, ela é uma guitarra do início dos anos 90, né? Ela meio que é como se fosse assim, algo assim como se fosse uma Fender dos anos 60, assim, uma coisa mais Aham. nessa linha, assim. E ela eu acho que nem vendem mais, eu não tenho visto, assim, Fernandes Stratocaster, assim, clássica, né? Tenho Uhum. visto Super Strato. Eu coloquei nela, eu comprei ela usada, né? Foi até de um professor meu, o Daniel Santana, em 2013. E aí eu coloquei esse captador aqui, o Seymour Duncan JB Júnior, Seymour Duncan. né? Ele vira single, né? Tem um push-pull aqui. Aham. Ele vira A melhor single. que tem, por sinal. E ele, justamente, na época eu tinha uma banda de hard rock, então Hum. o chiado do single estava me incomodando um pouquinho. Eu falei, pô, vou colocar um mini humbucker para para ficar mais de acordo e também cancelar esse chiado que estava, né? Na Dá um época eu não hum. tocava tanto blues como hoje. De repente hoje até se eu tivesse essa cabeça que eu tinha na época, eu manteria o single, colocava um novo single coil e tal, mas enfim. Mas é um excelente captador também, né? É só uma questão que hoje eu tô mais bluseiro que na época. É, Mas eu posso falar. É o isso. blues, né, para tocar com guitarra limpa, né, ou com um drive mais leve, o single atende É o que eu bem, gosto né? mais. Não que também você É, vê o Gary Moore descendo, é. né? Já para tocar rock and roll, Puxando o alguma drive coisa ali, mais mas pesada, tem que ter um single, né, um eu ou gosto dois mais de singles, né, single, pelo assim, menos na para ponte. blues. Um single não, um humbucker, né, pelo menos na ponte ou no braço da guitarra. Tá? Então, você comprou ela usada em 2013, não foi? Isso. Isso, aí colocou esse humbucking aí. Na minha opinião, o melhor também. Eu já tive uma Ibanez com humbucking também, da Seymour Duncan. Na verdade, era tanto da ponte quanto do braço, né? Mas hoje eu não toco mais guitarra, né? Hoje eu estou tocando violão. Então, eu saí da guitarra, fui para o violão. Hoje eu estou só no violão. Né? Mas eu gosto muito de tocar baixo também, né? Só que eu tenho pouco tempo para tocar baixo, não dá tempo para se dedicar a tudo, né? Então eu toco Assim. mais o violão popular, gosto de tocar, misturar o repertório, porque eu gosto de tocar aquilo que eu gosto, né? Então tem algumas canções clássicas, gosto de tocar música brasileira, choro, samba, né? Então tô mais nessa linha aí do violão solo, né? Do Yamandu, Rafael Rabelo, né? Mas eu já toquei guitarra também, já toquei em banda de hard rock, isso, né? Eu parei de tocar em 2005, né? E voltei a tocar agora em 2020, né? Em decorrência da pandemia. De repente foi uma coisa boa que a pandemia trouxe, né? Ah, Para é. minha vida, né? Rapaz, Trouxe, rola isso, trouxe né? O música, pessoal tem voltado aos sonhos de adolescente, assim, da pandemia. trouxe a música de volta para minha vida, eu acho que foi a melhor coisa, né? Agora,
em relação à pandemia, como é que você se manteve? Você tocou na rua durante a pandemia? Como é que você se manteve desde 2020, né? Nesse sentido, tocar mesmo eu parei. Eu comecei em 2019, e aí acho que foi em março de 2020 que veio a pandemia, se não me engano. E aí Isso. fecha tudo e tal, aquela coisa. Eu fiquei fazendo alguns shows online que renderam alguma grana, né, 2020, 2021. E a Lei Aldir Blanc, que foi uma lei emergencial, que também deu né, deu um ar aí para os artistas e tal. Então, mas foram anos bem difíceis mesmo, assim, uma coisa de, né, assim, ainda bem que tem a internet pelo menos, né, porque aqui já é uma vitrine, cara, É. que já é uma coisa que é, né, já é uma plateia, né? Só de você Uhum. postar já é uma coisa assim, né, para fazer um show online e tal, já é uma coisa, uma vitrine tanto assim. Mas foi bem difícil, assim, esses anos. E aí eu voltei, já ano passado, já. Quer dizer, a pandemia a gente está até hoje, né? Mas É. 2000, final do ano passado, eu já estava já tocando na rua, já novembro, já tinha voltado a tocar e tal. Já deu uma. Mas tocar na rua é uma coisa até tranquila, né? Porque se mantém assim, se mantendo uma distância, é uma coisa que dá para fazer numa boa, né? Você leva todo o material de carro, Não, ônibus. tu leva tudo no Não é ônibus, uma cara. coisa. Isso, não é uma coisa. É porque. A caixa, né? O amplificador, a Isso guitarra. a gente vai acostumando, né? Tem um banco também. É banco, caixa e a guitarra, né? E os cabos e Caramba. tal. Então, o ampli dá na mochila. Coloco na mochila e, e a guitarra vai no ombro e tal. Assim, mais difícil é passar na roleta, assim, né? Fica, Uhum. né? Eu tento também, às vezes, evitar o horário de rush, justamente para não pegar aquele sufoco do ônibus lotado, né? Conseguir pelo Uhum. menos ir sentado. Então, a gente vai depois assim, a gente sabe os horários, né? Que os ônibus são mais tranquilos e tal, né? Porque a gente acaba fazendo um horário, assim, né? Então, por Sim. exemplo, Lauro da Carioca, basicamente, a tarde toda a gente tem gente passando ali a beça, né? Centro de cidade, Niterói também, então os horários são bem flexíveis, assim. Mas, assim, de qualquer forma, não é uma coisa tranquila, não, realmente, levar tudo isso no ônibus, não. É um Uhum. trampo. É, Mas a gente vai. de barca, de repente, deve ser mais tranquilo, né? Tem mais Isso, espaço. assim, de barco, Né? Não sei se você de já barco é mais fez isso, tranquilo. esse percurso de barco com Sim, equipamento. quando eu vou para Lago da Carioca, eu vou de barco, mais tranquilo, assim. Sim. Vamos falar um pouquinho, então, mais em relação à música diretamente, né? O repertório, né? Então, assim, vamos falar um pouco do teu repertório, né? Mas começando com as suas influências, né? Você começou a tocar criança, né? E quais eram as suas influências, né? O que que te fez, assim, ter interesse em pegar o violão, né? E a guitarra? O que que te chamou para a música, né? E quais são as suas influências em relação à guitarra, em relação à música que você toca? Eu comecei a tocar na época com o Red Hot Chili Peppers, né? Foi a banda assim, isso eu tinha 11 anos de idade e tal. E depois, mais pra frente, assim, 2 anos depois, eu comecei a descobrir o rock clássico, assim, essas bandas dos anos 70, Led Uhum, Zeppelin, Deep Purple, o próprio Hendrix, né, que veio um pouco antes, ali, já anos 60. E aí eu comecei a fazer essa viagem para trás, do rock clássico e tal. E, cara, nessa fase aí, tipo assim, 14 anos, foi assim, um turbilhão de descobertas. Então,
Jimi Hendrix, junto com Satriani, com Steve Vai, junto com Steve Ray Vaughan. Então foi tudo assim meio que junto, né? E ali você vai... Mas eu sempre curti mais, assim, sobretudo, o rock que veio do blues, né? Então, por isso eu curto muito essa onda mais assim, setentista, né? Que tem essa coisa Led Zeppelin, tem muita coisa de blues, né? Jimi Aham. Hendrix sempre traz essa coisa do... São roqueiros que também aprenderam a tocar também ouvindo os bluesmans, né? Sim, sim, E sim. depois eu comecei a descobrir realmente os bluseiros mesmo, né? B.B. King, Fred King, né? Os Kings do Albert King, Johnny Winter, Uhum. enfim, Buddy Guy, Otis Rush, os caras realmente do blues, né? E isso realmente foi assim, mas isso foi depois, né? Eu meio que comecei pelo rock mesmo, e o blues foi entrando depois, assim, foi somando, assim. É, começou com o rock, né, o blues rock, e foi trazendo os É, outros músicos e as eu sempre outras, fui muito curioso, né, assim, veio né? puxando pro blues, porque De ver o... sobre a influência dos caras e tal, né? Pô, o Hendrix era fã do Muddy Waters, Sim, Led Zeppelin, regravou muita coisa também lá do Willie Dixon, né? Aquela é, turma toda lá, os negros mesmo lá, os contemporâneos lá, né? no Muddy caso Waters, foi, Dixon. né, foi cada vez esmiuçando mais, né, porque começou com o rock, né, aí foi pro rock blues, chegou no blues, né, só que porque o início do rock, né, ele veio do blues, né, de uma certa forma, né, quando a gente pega ali os primeiros rocks ali dos anos 50, Bill Haley, os Cometas, né, e outros, né, essa galera dessa geração aí, o próprio Elvis Presley, né, a gente percebe ali muita influência do blues, né, por causa das escalas, né, por causa da pentatônica, né, então, a partir dali do blues, né, um ritmo ali mais acelerado, né, com a gente com os acordes, né, os fundamentais, dominantes, subdominantes, né, e a partir dali você jogando as escalas pentatônicas, deixando a coisa mais rápida, com, né, o andamento mais rápido, né, com depois vindo as guitarras distorcidas, né, aí foi tudo se formando a partir daí, né. Que é nos anos 60, aí nos anos 70 vieram outros estilos musicais, vieram outros tipos de rock, né, veio o progressivo, Isso. ali nos anos Engraçado 70 que mesmo nessa já fase começou o dos anos heavy 70, metal, isso é. Mas né, às o vezes é Black até difícil Sabbath. você. Black Sabbath. E aí já foi meio que saindo um pouco do blues, né? Porque por exemplo, artistas como o Cream, por exemplo, que era a banda que tinha o Eric Clapton, né? Eric Clapton. Até o Rolling Stones, no início, eles eram vistos como o blues britânico, né? É, Então, para você ver como era uma coisa... Inclusive, Rolling Stones, para você ver, né? Rolling Stones o nome Rolling Stones vem de uma música do Muddy Waters, né? Eles deram o nome da banda é. de uma música do Muddy Waters, né? Então, Muddy claramente Waters. aí, Muddy Waters que isso, você falou. Isso. isso. O Muddy Waters, que é E às bluseiro. vezes é tão difícil você traçar, né? Assim, até onde vai o blues e começa o rock, até, né? Nessa Aham. época, porque realmente era muito colado, assim. Então, mas é isso aí. Eu chamo o meu estilo de blues rock. Eu acho que é justamente essa fusão, assim, do blues com o rock. Blues rock, né? É um pouco diferente porque, por exemplo, o Eduardo Ardanui, ele também se define como guitarrista blues rock, né? Só que o blues rock que ele toca é um pouco diferente do estilo que você toca, né? É muito, de repente, muito mais misturado, né? O tipo de música que ele toca. Inclusive, ele chegou a ser cogitado para ser guitarrista do Angra na época que o Kiko foi para o Megadeth.
né? E ele disse que, na época, ele pensou, né, foi cogitado e tal, mas só que ele, né, pô, não é muito a minha praia, né? Minha Ah, praia já mas é são estilos mais diferentes. é o blues rock, né? Guitarra Ele é tocar mais hard mesmo, mais ali é mais uma hard mistura de Van rock. Halen com Jeff Beck, assim, né? Uma coisa meio... Isso, exatamente, né? E aí eu pensei assim, pô, ainda bem que ele não foi, cara, porque não ia rolar, meu Ah, irmão, eu não acho é que a não tem a praia ver. dele. Ele até ia tocar, né? A minha pergunta é se ele ia ser feliz ali, entendeu? Tocando heavy Isso, é. metal, tocando, entendeu? Que não é a praia dele mesmo, né? E aí foi o Barbosa que realmente aí era um guitarrista que toca justamente aquele estilo, né, de rock, né? O heavy metal, o power metal, enfim, né? Mas aí, fala um pouco do teu repertório. Qual é o repertório que você costuma levar para... Você disse que tem um trabalho autoral, né? Eu acho isso muito legal. Mas, claro, né, a gente faz... né, você deve tocar também em alguns outros lugares, além da rua, né? Então, você deve ter um repertório, né? E eu queria saber qual é o repertório que você pessoalmente tem junto com a sua banda, né? Um trio, não é verdade? Assim, o trio toca só Isso. autoral ou vocês fazem show covers também? A gente faz algumas versões de rock instrumental, por exemplo, a gente toca Black Knight, do The Purple, né? Em Sim. versão instrumental, Purple Haze, do Hendrix, Little Wing também do Hendrix, algumas coisas assim. E música autoral também. A gente toca algumas coisas autorais. A gente tem uma parada agora, depois da pandemia, né? Durante a pandemia, a gente tem retomado agora os ensaios e tal. Mas, assim, o repertório da rua é mais um lance, assim, basicamente de improviso mesmo, colocando uma backing track. Às vezes eu toco também algumas coisas, é, algumas versões de clássico, do rock, acho que também é bacana isso, né? Você chama o ouvinte, assim, pela memória afetiva, né? E às vezes uma melodia conhecida ali é, é uma coisa, assim, que chama mais atenção, de repente, para o cara que não é músico, né? Às vezes você fica... Uhum. que a música instrumental já é uma coisa meio para música, né? Então, às É, vezes eu coloco uma coisa assim mais, é, né, sei lá, Smoke on the Water, por exemplo, que é uma coisa que, tudo bem que ainda assim é um rock que é um clássico, mas também não é uma coisa assim extremamente popular, né? Mas é uma coisa assim que eu acho que mais acessível, assim, nesse sentido, né? Não é tão para músico, né? Então é isso, eu mesclo assim coisas, é mais um lance assim de improvisação mesmo, com esses clássicos assim, Back in Black no AC/DC, eu né? ouvi. Black in Black eu Tem tive a tocado agora oportunidade de ver. até Smells Like Teen Spirit do Nirvana. Então é isso. It Smells Like Teen Spirit. Isso. Ah, tá certo. Tá? E em relação se você falou algumas coisas, né? Em relação ao blues puro ali, o que é que você costuma tocar mais dentro do seu repertório? Você falou do Mudwaters, né? Não sei se você tem alguma do Mudwaters, se você tem outras, É, B.B. King. Fred King, B.B. King e Fred King ali e tal. Mas é mais coisa de improviso mesmo. Ah, A você gente faz toca mais de Hideaway do improviso. Fred King, Wind Down do Fred King, Rock Me Baby do B.B. King. Sim. É, é isso, assim. Eu acho que o blues é um estilo que tem muito a ver com guitarra, né? Então acho que blues para mim, assim, esse blues, né, de B.B. King, do Steve Vaughan, por exemplo, eu acho que é um blues muito focado na guitarra, então acho que fazer instrumental também não é uma coisa que eu acho que a música deles já é uma música que o foco já é a guitarra, né? Assim, eu acho que mais do que a voz, na maioria das vezes. Então, Sim, acho que sim. combina muito Claro. assim fazer instrumental e tal Sim, de blues, né? sim. Você estudou quanto tempo na Vila Lobos? Ou...
Rubens? Fiz curso básico lá, 3 anos, eu acho, né? De 2014, 2015. Foi Fiz o quatro curso básico anos. de música. É, isso, curso básico lá. Isso, incluindo teoria musical, Isso, é lá a leitura gente de vê teoria, música, aprende a ler partitura, tem aulas de percepção musical, teoria, né? De harmonia, harmonia, sim, sim, sim. também, e a prática, evidentemente. Sim. Você toca algum outro instrumento, fora a guitarra? Não, não, só guitarra mesmo. É, porque assim, eu, por exemplo, eu gosto do baixo, né? Mas tem muito aquela coisa de você ser o especialista, né, em determinado instrumento, né? Muitas vezes a gente toca um instrumento, mas a gente até brinca nos outros, né? Aí por exemplo, muitas vezes a gente, por exemplo, o meu instrumento é o violão, tá? Mas, claro, né, se você der um outro instrumento para você, você até consegue levar, você toca, né? Mas você não tem uma técnica bem apurada para aquele instrumento, né? Não sei se é o teu caso, por exemplo. Eu gosto muito de baixo, né? Mas eu não tenho tempo de, assim, de me tornar um baixista e deixar minha técnica tão apurada, né? Então, nesse Ah, aspecto, assim, sim. você pega só a guitarra ou tem algum outro instrumento que você de vez em quando pega porque você gosta, e aí você toca ali por um tempo, mas você sempre volta para o seu, né? Se dedica ao seu instrumento de fato. Tem algum outro instrumento? Não, não, a guitarra mesmo. Até tem um violão de nylon aqui. Inclusive, eu comecei tocando violão, depois fui para guitarra. Sim. Mas é aquela coisa, né? Você acaba tocando guitarra, também você acaba também, apesar do violão de nylon ser uma coisa que traz mais para a música brasileira e tal, né? Mas se fosse para citar um outro instrumento, estaria o violão. Mas é mais E por só. tocar guitarra e tal, você acaba. Exatamente. Tá No certo. resto, eu sou apenas um bom ouvinte. Que nem eu também. Eu acabo sendo um bom ouvinte de baixo, apesar de eu gostar muito, né? Mas eu tenho baixo, né? Mas eu não tenho tanto tempo para estudar. Mas eu toco, né? Só não dá para fazer muitos slaps, né? Assim, apurar tanta técnica, porque o negócio é violão, né? Mas, assim, falando de música, né? Dentro daquilo que você gosta, o que que você... Você tem um repertório, a gente já falou do teu repertório, falou das suas influências, mas o que que você mais gosta de ouvir? Isso eu acho que varia muito de época para época, né? Tem época que eu tô. Hoje eu tô mais bluseiro, assim, tenho ouvido muito Albert Collins, por exemplo. Albert Collins. Tenho ouvido muito o Sérgio Bap, os discos do Sérgio Bap, que é o guitarrista que tocava no Largo da Carioca, que eu mencionei aqui e tal. Mas, cara, de vez em quando eu pego me ouvindo Tião Carreiro, o cara lá do sertanejo, Tião Carreiro. sei lá, Então, às vezes, até para dar uma. Meus pais sempre ouviram muito música brasileira, então, de certa forma, também curto, sei lá, é... Luiz Melodia, por exemplo. Sim. Mas, mas eu também curto, pô, Joe Satriani, tenho ouvido muito também, acho um cara assim que tem é um cara que toca rápido, tem essa coisa de tocar rápido, né? Mas ele não toca exagerado, assim, né? Eu acho que ele toca ali sempre no ponto. Então, eu acho incrível isso. Como o Ed Van Halen, por exemplo, são caras que, quando dão muita nota, eles não se perdem. Acho isso. Não fica exagerado, não fica demais, né? Não fica assim, entediante. Aham. É um cara assim que eu acho muito melódico, assim, acho que dentro assim, do rock instrumental, para mim, eu citaria o Joe Satriani como um grande compositor, assim, rock instrumental. É um O cara que eu ouço Satriani. muito. Curioso, eu não acho o Satriani muito rápido, não. Eu acho que ele tem assim, em relação à É, velocidade, né? verdade. Se for comparar com outros, né? Mas É, eu não sei se você já assistiu o G3, né? Que teve vários, eu não sei se ainda tem, né? Eu tinha na época o CD eu não sei se foi o primeiro G3, que na época era Steve Vai, Joe Satriani e o Eric Johnson.
Ah, pô, né? isso aí é. Ouvi muito isso aí. Nossa senhora. São estilos muito diferentes, né? O Eric Johnson tem estilo assim diferente do Vai, né? Do Satriani, né? Aí eu lembro que teve, eu assisti, não sei quantos anos depois, o G3 com o Wing Malmsteen, né? Ali você percebe diferença de velocidade, né? Quando os Ah, três vão Malmes não dá pra fazer. competir, não. Aí, Que é o Satriani, ele vai solar, né? Vai fazer um solo rápido, você percebe a diferença de velocidade, mesmo o cara ligando, né? Né? Mas as o Satriani, eu músicas acho que ele tem do. muita coisa do blues. Eu acho que é uma coisa que eu gosto do Satriani. É a questão de gosto mesmo. É que ele carrega essa coisa mais clássica, assim. Do que o Steve Vai é um cara, por exemplo, mais experimental, né? Você vê que é o cara que ele viaja mais na maionese. O Satriani não, é aquela coisa mais raiz, assim. Então, eu prefiro mais Raiz pentatônica, assim. e eu acho que as músicas do Satriani, elas são. Não que as outras não sejam trabalhadas, mas eu acho que é um pouco mais trabalhada na harmonia, né? Tem algumas coisas, alguns acordes que são diferentes daqueles que a gente vê mais em rock, né? Rock geralmente é aquele Ré 5, Si bemol Roger. 5, Dó bemol 5, e aí vai levando, né? É sempre uma harmonia mais simples, né? Então, principalmente guitarristas performáticos, né? Como o Steve Vai, o Malmsteen, e outros, né? Normalmente a harmonia não é tão elaborada, né? Então eles apresentam muito mais a técnica de palhetada, né? As técnicas de ligado, né? Que é uma coisa até que o Malmsteen não usa muito, né? Mas o Steve Vai ele sempre explorou bem esse tipo de técnica, né? E já o Satriani ele já é um pouco mais elaborado nesse sentido, né? Ele coloca mais, ele cria um pouco mais, a meu ver, tem coisas diferentes, tem mais dissonância a música dele, né? A guitarra do Satriani, né? Diferente dos outros, né? O algo que não é tão comum. Mas é isso. Outra coisa que eu ia te perguntar, Rubens, né? Fora o blues, o rock, né? Você é do rock, você é do blues, né? Você falou mais ou menos de alguma coisa que você gosta de ouvir aí, né? Milionários é Rico, não foi isso? Tião Foi o Carreiro. João Carreira. Mas fora o blues rock, você costuma ouvir alguma outra coisa? Tem alguma outra coisa que você curte pra caramba? Porque eu tive uma fase da minha vida, eu sempre gostei muito de ouvir rock, né? Eu sempre fui muito do rock. E quando eu era adolescente, eu era daquele adolescente roqueiro bem preconceituoso, né? Eu acho que todo mundo teve essa fase, né? Da galera que é do rock, né? Com outros estilos musicais, porra, isso é uma porcaria, isso não serve para nada, isso é muito ruim, né? Aí, principalmente no meu caso, né, que eu estudava música, enfim, era guitarrista na ocasião, tocava guitarra, eu era muito crítico, né, com aquilo que era tecnicamente pobre, né? Claro que hoje eu amadureci, né, um pouquinho assim, né? Então, assim, é claro que hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, né? A cabeça da gente, com o tempo, com o passar da idade, ela vai se abrindo para outras coisas, né? Então, nem tudo aquilo que tem três acordes é porcaria, né? Mas É. O tem blues tem outras três que de acordes, fato muitas vezes. são intragáveis, né? Assim, não dá para ouvir de jeito nenhum, né? Mas o que você gosta de ouvir fora o rock e o blues? O Tião Carreiro é um exemplo, né? O meu pai, aqui em casa, eu sempre fui muito exposto à música brasileira. Meu pai sempre curtiu muito música brasileira, assim. Belchior, Luiz Melodia, Zé Cabaleiro, Chico Buarque, né? Então, eu também sempre curti, assim, paralelamente ao rock. Eu acho que a coisa do rock veio mais pelo lado dos amigos, assim, mas eu sempre curti também música brasileira e tal. Então, de vez em quando eu me pego aqui ouvindo o próprio Luiz Melodia, Milton Nascimento, às vezes, tem um baixista de fusion que eu adoro, Alan Caron, canadense, música Alon instrumental. Caron, sim. Pô, esse cara é sensacional. E são caras que eu escuto também. É, Então, de vez em quando,
dou uma louca assim e pego umas coisas assim até bar também. Eu acho que eu gosto de música clássica também, por exemplo. Acho que bar Sim. é o meu preferido, assim, dos clássicos. Então, de vez em quando eu coloco um bar aqui, fico ouvindo. Então, acho Certo. que, para citar alguns. Para citar alguns, né? Tá ótimo. Agora, assim, para a gente fechar, né, daqui a pouco vai dar 8 horas, né, e vai acabar o tempo aqui da live também. E mais tarde também tem jogo. Acho que ninguém liga mais para jogo do Brasil, né? Jogo de futebol, mas tudo bem, né? Tem gente que deve assistir aí. Mas em relação à aula de música, né? Você é professor de música, você dá aula de guitarra, né? É, como é que está a procura por aula de guitarra, né? Como é que você costuma divulgar? Onde você divulga, né? E como é que o pessoal pode te encontrar para ter aula de guitarra contigo? Sim. A rua até serve para isso também. Já consegui alunos tocando na rua e tal. Eu, às vezes, tenho alunos que eu assim, dependendo das que a gente avalia as condições, né, e tal, de ir na casa do aluno também, às vezes o aluno mora longe, que eu dou aula em São Gonçalo. Então, às vezes o cara, né, por exemplo, mora em Niterói, fica difícil dele vir para São Gonçalo, aí a gente negocia de dar aula em domicílio e tal. Tem as redes sociais também, que é uma plataforma muito, muito, muito legal de divulgação, muito assim, eficiente. Então, bom, para quem quiser aula, pode entrar em contato pelo Instagram mesmo, pelo direct, Rubens PS Azevedo, Sim. ou então o WhatsApp também, 988841208. E aí Isso. só De novo, a gente conversa 9? lá. 988841208. Certo. Então, aula de guitarra. É, um cara especialista em blues e rock. Isso. É, cara, eu tive a Blues, oportunidade rock, de tocar, tive o prazer de tocar na guitarra dele lá no Largo do Machado, né? Um dia, pô, dentro do calor do carioca. verão do Rio de Janeiro, até bem agradável, né? Lá no Largo da Carioca, né? Ah, então tá aí, gente, né? O Rubens Azevedo, né? Guitarrista, né? Vale muito a pena ter aula com o cara. Eu peguei a guitarra lá, tirei alguma coisa, porque eu já toquei guitarra, então. Ah, pô, legal, o que eu achei legal é que teve gente que gostou, né? Mas aí eu falei, não, o guitarrista é ele aqui, né? Mas legal ter pegado de novo e lembrado ali algumas coisas. Eu fiquei bem contente, né? Tá? E quer deixar aí algum recado, o Rubens? Para a galera que está Bom, assistindo, para quem vai assistir, eu vou aproveitar aqui e fazer um merchan aqui. por favor. Quem quiser conhecer aí o meu trabalho, é só jogar lá Rubens Azevedo. Tem lá vários vídeos, enfim. E aí você já tem muita coisa ali, inclusive dicas de guitarra também. E o Instagram também tem vídeo aí. Todo dia pelo menos um videozinho tô soltando. Facebook também, só colocar lá Rubens Azevedo. E é isso. E aula de guitarra também, só entrar em contato. Site Fica à também, vontade aí. Rubens? Não, não, não. Só as redes sociais mesmo. Inclusive, Redes a gente sociais. tá para lançar também um EP agora. Né, essa volta, né? A gente está retomando os ensaios, né, com o trio. E a gente está focado nem tanto em tocar, não, mas mais para a gente fechar o repertório para gravar. Então a gente está, em breve, aí também está lançando aí uma série de singles que vai, que vai resultar em um EP aí. 5 musiquinhas aí, né, autorais. Então, maravilha, galera. Então, agradeço aqui quem assistiu, né? Quem está aí, o pessoal que vai assistir, tá? E espero que seja enriquecedor para todos, tá? E quem quiser ter aula de guitarra com um bom guitarrista, estou indicando aqui, tá? O Rubens. Quero mandar Valeu. um. Pô, eu também Quero agradeço aí agradecer. Pô, eu todo quero mundo agradecer que também. assistiu, pelo convite aí, você também. A gente se esbarra por aí na Carioca, ou de vez em quando também lá no Machado, já fui lá uma vez também.
Ótimo. Quero te agradecer, então, viu, Rubens, por ter aceitado o convite, tá? Por ter Imagina, disponibilizado prazer. aqui do seu tempo, tá? Para participar aqui desse projeto, né? Que eu comecei, é uma live por mês, né? Sempre convido algum músico para a gente falar do trabalho dele, né? O Papo de Música. E em abril vamos ter mais um, tá bom? Um grande abraço para todos. Boa Abração. noite, Rubens. Tudo de bom e que a gente caminhe sempre no sucesso. Valeu, Valeu! abraço. Tchau, tchau.